Olá, meus amores, tudo bem? Sou a professora Irla Moraes e estou acompanhando vocês do terceiro ano. Lembrando que nós estamos estudando História, o módulo 2, nós já começamos o módulo 2, certo? Nossa atividade de hoje, nós vamos falar sobre os meios de transporte no passado. Na aula anterior, nós falamos sobre os meios de transporte, né? E nós identificamos quais eram os meios de transporte. Hoje nós vamos falar como eles eram no passado. Nossas atividades vão estar na página 240 a 243. Hoje são dia 21 de maio de 2020. Vamos começar. Os meios de transporte no passado. Muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existiam há cerca de 100 anos. No Brasil daquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. Vamos dar uma olhadinha, vamos conhecer. O bom de aula de história é isso, né? Que nós conhecemos várias coisas do nosso passado. Então vamos ver como eram alguns tipos de transporte daquela época. Há cerca de 100 anos, os animais eram utilizados no transporte de pessoas e mercadorias, como é o caso das charretes. Eram usados animais, né, cavalos, burros, jumentos, para poder fazer esse transporte de pessoas e de mercadorias, certo? Naquela época não existia carros. Os primeiros bondes eram puxados por animais e carregavam várias pessoas. Esse é um tipo de transporte coletivo, foi o primeiro transporte coletivo, foi o bonde. E nessa época também eles não tinham os motores que tem hoje em dia nos carros, então eles eram puxados por animais. Vocês vão ver essas imagens aí no livro de vocês. Em 1892, na cidade de Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido a eletricidade. Primeiro bonde do Brasil, certo? Nós falamos na figura anterior que o primeiro bonde antigamente eles usavam os animais que puxavam. Então, em 1892, na cidade de Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido a eletricidade. Então, aquilo naquela época foi assim uma novidade e tanto, né? Os bondes elétricos eram bem mais rápidos e eficientes do que os outros que eram puxados pelos animais, né? Por volta de 1900, a bicicleta já era usada como meio de transporte no Brasil. Os primeiros modelos eram bem diferentes dos atuais e não eram fabricados aqui no Brasil, eram fabricados fora. Na década de 1890, chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóvel, certo? Automóveis são os carros que nós utilizamos hoje. E em 1890 chegou o primeiro modelo aqui, né? Um dos primeiros tipos de automóveis. Porém, somente a partir dos anos 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Temos também, como os bondes, os ônibus, certo? Também realizavam transportes coletivos, não é isso? O primeiro transporte coletivo foi o bonde e depois vieram os ônibus, como nós conhecemos hoje, só que era um modelo bem diferente, vocês vão ver aí na imagem do livro de vocês. Os primeiros modelos começaram a circular no Brasil na década de 1900. No decorrer dos anos, novos modelos de automóveis foram lançados. Esse meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil a partir da década de 1950, como é o caso do modelo Cinca. E vamos falar também do trem. Como foi que surgiu o trem, né? A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854 e ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. A imagem que vocês vão ver vai mostrar a locomotiva Baronesa, que puxou o primeiro trem no Brasil, certo? Esses foram alguns exemplos que eu dei para vocês verem como se surgiu, né, esses transportes aqui no Brasil, certo? Alguns eram fabricados fora, hoje em dia nós já temos todos os transportes fabricados aqui, mas quando querem um transporte assim mais moderno, né, eles pedem de fora para depois começarem a estudar e verem para começarem a fabricar aqui também. Nós vamos ter atividade da 242 a 243.
Essa atividade da 241 tem uma pergunta, vocês vão responder no caderno também. Qual dos meios de transporte apresentados são coletivos? Lembra que a tia falou quais eram os que eram coletivos? Coletivo quer dizer que levam várias pessoas ao mesmo tempo. O transporte individual, que só anda uma pessoa, como a bicicleta, mas às vezes a gente carrega até duas pessoas, né? Mas os coletivos são aqueles que o transporte é grande e cabe várias pessoas dentro, certo? Então vocês vão me dizer qual desses transportes são os coletivos. Então aqui vocês vão fazer as atividades, ó. Na primeira, vocês vão colocar as imagens a seguir na ordem correta, de acordo com o desenvolvimento do automóvel. Vocês vão dar uma olhadinha lá e vão ver ou vão pesquisar qual foi o primeiro, o segundo, o terceiro tipo, até chegar nos modelos atuais dos automóveis. A segunda, vocês vão tentar descobrir esses segredos, certo? Tem várias figurinhas e cada dessas figurinhas vocês vão colocar a primeira letra de cada figura para saber o que é que tem escrito aqui. São o nome de 2 transportes. A terceira tem um texto para vocês lerem, depois vocês vão me dizer nesse relato qual foi o transporte que foi citado e sobre o que se trata, qual a transformação nesse meio de transporte que foi relatado aqui, certo? E a última questão, vocês vão fazer um desenho para ilustrar o relato aqui, esse texto aqui de cima, tá certo? Essa foi nossa aula de história de hoje, espero que tenham gostado.